Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar. Hoje a aula vai ser bem prática, resolução de exercícios, tá? Mão na roda, não vou ficar com tanto preciosismo como eu fiquei na aula passada, ok? Então, só dá um ok aí. Deixa eu ver, eu tenho aqui a minha. Dá um ok todo mundo aí. Estão me ouvindo bem? Karina ok, Aline ok, Karina Letícia ok, Marina Trindade ok. Tá bom, então. Já vou compartilhar a tela com vocês e já vamos mandar ver. Aí, à medida que o povo ir chegando aí, eu vou liberando, tá? Tava dando umas travadas na tela aqui. Vocês têm um pouquinho de paciência, tá? Eu não sei se é meu computador ou se é alguma incompatibilidade aqui. Tá bom? Mas vamos lá. Mão na roda agora. Vamos lá. Com a força de Alá. Ok. Então tá aqui. Rapidamente. Leis de Newton. Essa tela é portuguesa, viu? Então, de repente, você vai ver algumas palavras escritas estranhas aqui. É porque eu tenho a impressão que ela é portuguesa. Mas as leis valem em todo o país, tá? Então, as leis de Newton são três. Quais são? A lei da inércia, que é a primeira lei, tá? A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é ação e reação, tá? Vamos ver rapidinho isso aqui. Primeira lei, eu não gostei dessa tela não, vou passar para outra. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. Corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Por exemplo, o cara estava cavalgando, de repente o cavalo dá uma freada ali, a tendência dele é permanecer em movimento, por isso que ele vai para frente. Eu acho que na outra tela ela não ficou muito bem feita por causa dessa daqui, ó. Mas eu acho que ele quis dizer o seguinte: o cara estava parado e quando acelera o ônibus, o trem aqui, faz uma força nele e a tendência dele é permanecer em repouso, tá? Então, faz uma ação nele aqui e ele faria uma reação. Só que eu não gostei desse slide aqui, mas tudo bem. Vamos lá, lembrando. Se você está parado, a tendência é permanecer parado. Se está em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Vamos para frente. Olá. Tá? Isso acontece muito, né? O cara não põe o cinto de segurança, já expliquei na aula passada. Né? Por que ele vai para frente? Porque ele estava em movimento e a tendência é permanecer em movimento, ok? Vamos para frente. Se isso não travar, né? Que parece que já travou. Deixa eu ver. Aqui. Próxima. Segunda lei. Segunda lei fala o seguinte. Tá. Ele está mudando sozinho aqui, ó. Coisa chata, hein? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o seguinte, ó, que a força que você aplica no corpo é igual a massa multiplicado pela aceleração. Essa é a fórmula que nós vamos usar. Simplesinha assim. Força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração. Essa é a segunda lei. Vamos lá. A terceira lei é a ação-reação. Coisa chata, estava funcionando bem aqui. Sim, não posso esquecer de falar para vocês da força-peso, tá? Anota no seu caderno aí. Além dessa formulazinha aqui, ó, força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração, tá? Anota então aí. Além dessa daqui, anote também no seu caderno a força que a Terra faz em todos os corpos próximos dela, que é a força-peso. Vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá bom?
Peso em newton, massa em quilograma e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá falando umas coisas aqui, mas para mim interessa isso. Opa! Certo. Aqui. Ação e reação. Tá vendo que está escrito diferente aqui? Ó? Ação, reação. Ó. Toda força de ação gera uma força de reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Quando você tem o azar de chutar uma pedra, o que acontece? Você faz na pedra uma força AB. E a pedra reage no seu pé com a mesma força, de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Nós vamos usar muito isso hoje, tá? A terceira lei. A segunda e a terceira. Aqui no caso do karateca aqui, ó, mesma coisa. Ele faz uma força de ação para quebrar as ripas, correto? E as ripas fazem uma reação na mão dele de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto, tá? Então, ó, sempre que um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo exerce sobre o primeiro uma força de mesma direção e intensidade, mas de sentido oposto. Ok? Beleza, estamos aqui. Mão na massa, gente. Tá? Eu organizei os exercícios aqui de uma forma que a gente consiga resolver. Então, todos estão enxergando o exercício, né? Tá tranquilo? Beleza, Marina. Sempre atenta. Então, vamos ler o exercício, vamos com calma, porque hoje é mão na massa. Eu vou fazer esse primeiro e depois vou deixar o outro para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. Ó, leia atentamente. 2 blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal e sem atrito. Uma força, também horizontal, de intensidade F igual a 60 newtons, é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da tração que une os dois blocos em newtons vale? Tá bom. Então, observa detalhes. Quais são os detalhes? Primeiro, eles estão em repouso. Segundo, é um plano horizontal, porque se ele tiver num plano inclinado, tem outras forças que vão agir nele, ou na subida ou na descida. No caso aqui, o que acontece? O plano é horizontal, então a força-peso não vai agir aqui. Como, Davi, a força-peso vai agir aqui? Já aconteceu de você estar com alguém num carro, para numa subida e ele esquece de puxar o freio de mão? A hora que sai do carro, o carro começa a descer? Então, é a força-peso agindo, tá? Mas isso eu vou mostrar num outro momento para você, porque envolve elementos de trigonometria, tá? Mas vamos lá, vamos pensar com simplicidade aqui. Então, qual a força que está atuando aqui? É a F. Vamos pensar aqui. A força F puxa o bloco B para a direita, o bloco B vai para a direita. O que acontece? Ele faz uma força aqui, ó, que eu vou chamar de T, que é uma força de tração. Por isso que eu coloquei o T grande ali. Então, ó, força de tração. Agora, lembre-se da terceira lei de Newton. Toda força de ação gera uma força de reação, de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Se o B está puxando o A para a direita, o que o B vai fazer? O A vai fazer? Ele vai reagir com uma força de mesma intensidade, é o T, mesma direção horizontal, mas o sentido é oposto, tá? Então, aqui, ó, o T grande é horizontal para a direita. Já em B, o T grande é horizontal para a esquerda. Elas são um parzinho ação,
reação. Correto? Tá. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos observar outra coisa. Bom, é horizontal, detalhes, ó, sem atrito e é horizontal. Eu não esqueci daquele exercício da semana passada de atrito não, viu? Vai ser o último que nós vamos fazer, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Deixa eu chegar nas coisas para cá, sou muito espaçoso. Celular passando aqui, vai para lá. Vamos lá. Ó, a segunda lei, força resultante é igual massa que multiplica a aceleração. Isso é um M, tá? Ok? Pensa comigo, pensa no conjunto. Depois eu vou fazer de um segundo jeito, num sistema, tá? Mas pensa no conjunto. Qual é a força que está movimentando? Esquece essas no momento aqui. Qual é a força que está movimentando os blocos? Não é F? É. Então, F vai ser igual. Ela está movimentando quais blocos? Não é o A e o B? Então, aqui vai ser massa de A mais massa de B, que multiplica a aceleração. Tá? O grande caminho aqui, o número 1, a bola da vez aqui, é você calcular a aceleração, que depois você consegue fazer os cálculos que você quiser. Então, ó, quanto vale o F? 60. Então, eu vou colocar aqui. 60 é igual. Massa do A, 10. Massa do B, 20. Então, aqui vai ficar 10 mais 20, que multiplica a aceleração. 60 é igual 10 mais 20, 30, que multiplica A. O A vai ser 60 dividido por 30. 60 dividido por 30 dá 2 metros por segundo ao quadrado. É isso que ele está pedindo? Não, Davi, ele está pedindo a força de tração no fio. A força de tração que ele quer no fio é o T. Então, ó, eu vou resolver de dois jeitos. Ó, tem o T aqui. Quando você pega e observa apenas o corpo, deixa eu pegar um bloquinho aqui para tampar. Quando você observa apenas o bloco A, quantas forças estão agindo no corpo A? Não é uma? Hein? Que força que é? Não é a de tração? Então você vai aplicar essa lei de novo, ó, que é a segunda lei. Ó, no bloco A, força resultante, deixa eu arrumar aqui, ó, força resultante é igual massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante no bloco A? É o T. Qual que é a massa do bloco A? Quanto vale? Vale 10. Quanto vale a aceleração? 2. Então, a tração vai ser 10 vezes 2, 20 newtons. Tá? Essa é a resposta. 20 newtons. Aí você fala assim, mas eu não queria fazer, ou melhor, Davi, se eu não quisesse usar o A, o bloco A, e usar o bloco B, tem como eu fazer? Vamos analisar? Agora presta atenção. Quantas forças estão atuando no corpo B? Tem a força F e tem a força de tração. Então, a de tração vai se opor a F. Então, se eu fizer aqui, ó, no bloco B,
eu aplico o princípio fundamental da dinâmica. Qual que é? Força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração. Só que presta atenção agora, ó. Se o F for negativo, o T vai ser negativo, porque ele está contra. Os sentidos são diferentes, ó. Então eu posso pôr assim, ó. Qual que é a força resultante aqui? Vai ser o F menos o T é igual a massa do B que multiplica a aceleração. Aqui era a massa de A, aqui é a massa de B. Vamos lá? Quanto vale o F mesmo? 60. Então vai ficar 60 menos T é igual massa de B 20 que multiplica o A. Vamos aqui. Então vai ficar... Opa! Só que eu tenho quanto vale o A. Esse A eu já descobri. Vale quanto? 2. Ah, então vai ficar assim, ó. 60 menos T é igual a 20 que multiplica 2. Vou passar o 60 para lá com sinal trocado. 20 vezes 2 dá 40. Então vai ficar menos T é igual a 40. O 60 passou para lá, menos 60. Menos T é igual a 40 menos 60. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior absoluto. Então vai dar menos 20. Como tem menos aqui e menos de cá, eu multiplico tudo por menos 1. O T deu 20 newtons. Viu que deu o mesmo valor? Correto? A alternativa, então, letra E de E inteligente. Certo, galera? Entenderam? Tranquilinho? Posso passar para o próximo? Ficou todo mundo aterrorizado ali. Sim ou não? Dá um ok para mim aí, gente. Posso passar para o próximo, pessoal? Vocês estão me ouvindo, gente? Aline, Marina, dá um ok para mim no chat, por favor. Eu não estava enxergando, desculpa, gente, a tela não correu para mim aqui, perdão. Ah, que vergonha. Vamos lá. Desculpa, gente. Vamos lá. Esse aqui é o seu, ó. Ó. O 33 é o seu. Então ele está falando o seguinte. Vamos lá. O bloco 1 é de 4 kg e o bloco 2 de 1 kg representados na figura estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Beleza, plano e horizontal, o peso não vai atuar. Eles são acelerados por uma força F de 10 newtons, aplicada no bloco 1, e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível, quer dizer,
não tem atrito, correto? Ele quer que você determine a direção e o sentido da força F12 exercida sobre o bloco 1, pelo bloco 1 sobre o bloco 2 e calcule o seu módulo. E no B, ele quer que você determine a direção e o sentido da força 2,1 exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1 e calcule o seu módulo. Como é que você vai fazer isso daí? Ó, vou te dar uma dica, mas é você que vai calcular, ok? Ó, separa os blocos para você entender o que está acontecendo, tá? Ó, faz assim. Esse é o 1. Esse é o 2. 1, 2. Aqui tem a força F, ok? Aí, o que que acontece? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. O que que acontece? Quando o F empurra o, o bloco 1, o que que o bloco 1 vai fazer no bloco 2? Vai fazer uma ação, correto? Então, o que que vai acontecer no bloco 2? É uma linguagem meio esquisita, mas é esse F12 aqui, ó. Ó, Karina, ó, o F1 faz uma ação. Ele age em cima do 2 com a força 1, 2. O que que significa esse F12? É a força que 1 faz em 2. Essa é uma ação. Toda ação tem uma reação. Aonde que vai estar a reação? Ó, a, a ação do 1 é a F12. Essa aqui é a força de ação. O 2 vai reagir aonde? Em quem está empurrando ele. Quem está empurrando ele? Isso. Então aqui eu vou ter a força 2,1. Só que ele está querendo te enrolar aqui. Tá vendo? Ó? Força 2,1. Mas a força de 2 em 1 é o parzinho ação e reação. Ela tem o mesmo valor que a força de 1,2, porque é um par ação e reação. Tá legal? Então, ó, eu vou dar um tempo para vocês fazerem rapidinho. O que que vocês vão fazer? Vão aplicar a força resultante, a segunda lei, que é igual a massa vezes aceleração, vai calcular a aceleração, correto? Depois que você calcular a aceleração, você aplica essa lei de novo aqui, ó, para calcular essa força 1, 2. Dá conta de fazer? Posso dar um tempinho para vocês? Agora eu vou olhar no chat. Então tá, gente. Ó, o tempinho de vestibular, 3, 4 minutos. 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, ok? Estou no cronômetro aqui. Quem tiver acabado já,
põe, fala assim, ok, acabei. Escreve aí, acabei. Tá? Mas eu vou dar os 3 minutos. Quem já calculou a aceleração vai dar 2, viu? Hum, a Karina, a Karina perguntou assim, como? Por quê? Eu vou explicar para vocês rapidinho, tá? Só estou dando um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Pode ser assim, pessoal? Eu tenho que deixar vocês ter a tempestade de ideias na sua cabeça aí, tá bom? Ó, deu tempo. Então vou dar uma dica para vocês agora, dica do velho. Ó, como o segredo é a aceleração, então, para calcular a aceleração aqui, ó, guarda isso. Para calcular a aceleração, você não vai pegar a força resultante e vai dividir pela massa? Você vai passar o m dividindo, correto? Então, olha o que vai acontecer. Ó, qual que é a força resultante que está movimentando os blocos aqui? Não é F? Então, o F vale quanto? Vale 10. Então, eu vou colocar aqui 10. Quantas massas ele está movimentando? 2. A massa de um é 4 e a massa do outro é 1. Então, aqui vai ficar 4 mais 1, porque ele está movimentando quanto? 5 quilos, certo? Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 5, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tá. Agora ele quer a força 1, 2 e depois ele quer a força 2, 1. Só que elas têm o mesmo valor. Eu vou fazer o cálculo uma vez só. Então, ó, como eu sou um cara esperto, ou pelo menos experiente, né? Eu vou usar esse aqui que está mais simplesinho, ó. Tem uma força só. Então, ó, aplicando novamente aqui, ó. Se eu chegar para cá, ó, força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração. Pensa nesse bloco aqui. Qual que é a força resultante? É a força 1, 2. Qual que é a massa desse bloco 2? É 1, né? Qual que é a aceleração dele? 2. 2 vezes 1, 2. Então a força 1, 2 vai ser quanto? 2 newtons. Isso aqui é a letra A. Certo?
Na letra B, você pode responder assim, ó. Ixi, por mais espaço que eu ponho aqui, sempre vai faltar. Ó, na letra B, você pode colocar assim, ó. Ele quer a direção, o sentido da força 1, 2, pelo bloco tal, calcule seu módulo. Tá bom. Ó, você pode pôr assim, força 1, 2, módulo de força 1, 2, quer dizer, o valor dela é igual ao módulo da força 2, 1. Por quê? É um par, ação, reação. Se você quer esnobar, você põe assim, terceira lei de Newton. Não vai escrever do jeito que eu escrevi aqui não, hein? Tô zoando. Lei de senhora, né? Tá, ó. Então você já esnobou. Você falou assim, ó. O módulo da força 1, 2 é igual o módulo da força 2, 1, que vai valer quanto? 2 newtons. Então você põe assim. Portanto, tá falando difícil. Portanto, F de 2, 1 é igual a 2 newtons. Acabou? O cálculo sim, mas ele não pediu só isso. O que ele pediu? Ó, ele pediu também a direção e o sentido. E no outro também, a direção e o sentido. Então, ó, módulo, no primeiro, 2 newtons. Direção. Essa direção é a direção horizontal. E o sentido? Para a direita. Direção horizontal, sentido. Para direita. E na B, como é que vai ficar? Módulo 2 newtons. Como que vai ficar a direção e o sentido? Direção horizontal e o sentido? Para onde o sentido, Karina? Se esse aqui foi horizontal para a direita, esse outro vai ser horizontal para esquerda. Certo, pessoal? Isso, Karina, sentido para a esquerda. Ok? Entenderam? Olha só a terceira lei de Newton atuando. Toda força... Ó, lá, tirar esse teclado aqui. Eu não estou usando o teclado, ele está me atrapalhando. Ó, terceira lei de Newton. Toda força de ação gera uma força de reação. Reação está aqui, ó. Ó. Toda força de ação gera uma força de reação de mesmo valor, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Quer dizer, vale 2, né, para a direita, horizontal para a direita. E essa aqui vale 2, horizontal para a esquerda. Tá? Certo, pessoal? Entenderam? Dá um ok aí. Certo, 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 certo. Aí eu vou explorar esse exercício. Viu Aline, viu Karina, viu Marina Trindade. Vocês viram que no outro, nesse outro,
eu fiz de dois jeitos, lembra? Primeiro eu fiz com o bloco A, foi curtinho. Depois eu fiz com o bloco B, usando duas forças. Lembra disso? Eu quero agora, eu professor muito brabo, eu quero que vocês façam utilizando, eu vou colocar, não cabe aqui, infelizmente não cabe. Deixa eu dobrar aqui. Ó, eu quero que vocês resolvam, você já sabe, até aqui é a mesma coisa, 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero que vocês resolvam, mas utilizando esse bloco aqui, ó. Você não está enxergando, né? Aqui. Ó. Deixa eu pôr o negócio aqui para tampar. Como ficaria aqui agora? Você já sabe. A resposta tem que dar 2 newtons. Se não der 2 newtons, eu errei os cálculos. Como que ficaria aqui? Vou ter que tampar aqui e fazer aqui. Isso. Eu aproveitando tudo aqui, eu te falar, viu? Ó. Vamos pensar agora, ó, nesse aqui. Ficaria assim, ó. Força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração. Quantas forças estão atuando nesse bloco agora? São duas. Quais são as duas? A força F empurrando o bloco para lá e a força de reação aqui, ó. Certo? Então aqui vai ficar assim, ó. F menos F que o 2 faz em 1, ou força de tração, você que sabe, é igual a massa. Quanto vale a massa do corpo? Vamos deixar aqui por enquanto. Massa vezes a aceleração. O F é quanto? 10. Menos F de 2, 1, eu quero calcular. Qual que é a massa desse corpo? Vale quanto? 4. Vezes a aceleração. Eu tinha calculado a aceleração já. Vale quanto? 2. Certo? Então vai ficar vezes 2. Então ficou assim. 10 menos F de 2, 1 é igual a 8. Passo 10 para lá. Menos F de 2, 1 é igual a 8 menos 10. Menos F de 2, 1 é igual a menos 2. Multiplica por menos 1. F de 2, 1 vale 2 newtons. Ok? Bateu? Olha a resposta. Tinha calculado na primeira passagem 2 newtons, né? E aqui eu calculei usando o bloco número 1 e cheguei a 2 newtons também. Tranquilo? Tudo bem, moçada? Ok. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Essa bagunça que tá aqui. Tá doido. Não, não é esse exercício ainda não. Tô dando uma arrumada aqui. Ai, meu Deus, ali tem bloco, tá pendurado. Ah, meu Deus. Não, calma. Para de sofrer. Vamos lá. Esse do barquinho aqui. Esse do barquinho é bem interessante.
Ó, ele tem um detalhe aqui, caiu na Unesp, tá? Quem está pensando em fazer Franca aí, né, tal, relações internacionais, direito, alguma coisa aí na Unesp aqui de Franca, é desses nível aqui. Ele não é tão difícil não, mas ele envolve que você tenha uma sacada, tá? Vamos pensar aqui, vamos ler. Um rebocador puxa duas barcaças pelas águas de um lago tranquilo. A primeira delas tem massa igual a 30 toneladas e a segunda 20 toneladas. Por uma questão de economia, o cabo de aço 1 conecta ao rebocador a primeira barcaça, que conecta, né? Suporta no máximo 6 vezes 10 a quinta newtons. E o. Peraí. O cabo 1, que conecta a primeira barcaça, 6 vezes 10 a quinta. E o cabo 2, eu não tinha enxergado esse 2 aqui, ó. 8 vezes 10 a quarta newton. Tá? Desprezando as forças resistivas, calcule a aceleração máxima do conjunto a fim de evitar o rebocamento do barco. O rompimento dos cabos, desculpa. Tá? Aí você fala assim, caramba, não sei fazer esse exercício, né? Primeira coisa que ele está cobrando de você aqui é você tinha que perceber que esse número é maior que esse. Concorda comigo? Né? Ó, vamos chamar esse aqui, já que está no cabo 1, vamos chamar de F1. Ó, o F1 ele vale 6 vezes 10 a quinta. Quanto que é 6 vezes 10 a quinta? Se eu quiser tirar essa potência aí, que número que vai ficar, gente? Dez elevado a 5 é 10 é 1 seguido de quantos zeros? 5, né? Então aqui vai ficar, ó, 6 vezes 10. Ó, 6 vezes 10 a quinta é 1, 2, 3, 4, 5. É 100 mil, correto? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 600 mil newtons. Ô Karina, assim, é um erro comum que você tem, que você não, que os alunos têm e eu tinha também, tá? Potência, revendo potência aqui, pessoal, rapidamente, revisão relâmpago, ó, tá? Vamos lá, ó. Quando você pega o número 5, por exemplo, e eleva ao cubo, o que, que é isso? Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. O que, que isso aqui está falando para você? Você vai multiplicar a base por ela mesma quantas vezes? A quantidade que está indicado aqui. Então ficaria 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 5 vezes 10, 5 elevado ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Tá? Agora, o 10, ele é manjado, né? Por exemplo, vou arrumar um espacinho aqui. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá quanto? 100. Então, presta atenção. Não é 10 ao quadrado? É. Então, é 1 com mais quantos zeros? 2. Aqui não era 10 a quinta? É. Então, vai ficar 1 com mais quantos zeros? 5. Porque é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Vai dar 100 mil. Tá bom? E o F2, que é 8 vezes 10 a quarta? Quanto que vai dar?
Sem problema, Karina, nós estamos aqui para isso mesmo. Tá? Quanto que dá o 8 vezes 10 à quarta? Estou esperando. Cadê o meu público? Tem medo de errar não, gente. Faz parte do aprendizado. Eu erro direto, o dia inteiro. Dormindo, acordado. Vamos lá? Ó, pensando da forma que o Davi pensou, eu vou colocar o 8 aqui, vezes 10 à quarta, então vai ser 1. Com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Opa, vi resposta ali. Marina Trindade na fita. Né? Então vai ficar 8 vezes 10 mil, 80 mil newtons. Tá? Maravilha. Então presta atenção. Esse cabo é muito mais forte que esse, não é? Concorda comigo? Então, quem que vai limitar aqui? A força, embora esse aqui suporte 600 mil newtons, mas não pode aplicar 600 mil newtons aqui, porque de repente esse aqui pode se romper. Então, minha atenção tem que ficar aqui, ó. Por quê? Essa é o ponto fraco, é o elo fraco da corrente. Então, eu vou me preocupar com esse daqui. Então, vou tentar fazer um barquinho aqui. Você sabe que eu sou um ótimo desenhista, né? Tá. Então, ali o que acontece? Nesse daqui, a força máxima que ele suporta é 80 mil newtons, correto? E a massa dele é 20 toneladas. 20 toneladas é 20 mil quilogramas. Isso aqui é a massa. E essa daqui é a força, desculpa gente, F2. O que ele quer saber? Quer que você calcule qual é a aceleração máxima? Ok. Então a aceleração máxima vai ser o quê? Ó, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Então, ó, qual que é a força resultante atuando aqui? É a força máxima 2, que eu coloquei aqui 2, que ele suporta, que é quanto? 80 mil. Então vai ficar 80 mil é igual massa dele 20 mil vezes A. Correto? O A vai ser 80 mil dividido por 20 mil. 80 mil dividido por 20 mil vai dar quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração máxima. Tá? Entenderam? Agora, o exercício não pediu, mas o seu professor cruel, que brigou com a esposa dele e está descontando em vocês, agora o professor cruel vai te perguntar o seguinte. Tarará, ó, se a aceleração máxima que ele suporta é 4 metros por segundo ao quadrado e a força máxima é 80 mil newtons, quanto vale essa força aqui, F1? Quanto vale a força que está sendo aplicada aqui, ó? F1. Você sabe calcular?
E agora? Não, não. 20 não é não, porque se aqui, ó, está sendo aplicada 80 mil, aqui tem que ser um valor maior que 80, concorda comigo? Porque essa força aqui, que está agindo aqui, está puxando esse e esse. Certo? Se está puxando esse e esse, é maior que 80. Nossa, professor, agora eu fiquei sem vontade de cantar uma canção. Eu estava sorridente, rindo aqui, né? Calma, calma. Eu vou desenhar o outro barquinho, tá? Então vamos lá. Ó, deixa eu chegar mais para cá para minha mão não ficar tampando. Ó, esse aqui é o outro barquinho. Nossa, mas eu sou um Picasso mesmo, viu? Ó, agora o que que acontece? É esse barco aqui, ó. A massa dele é 30 mil quilogramas, correto? Que é 30 toneladas, certo? Eu sei qual é a força que está indo para lá, ó. Porque se está fazendo uma ação de 80 mil puxando para a direita, a reação vai valer quanto? 80 mil também. Só que para a esquerda, né? Ó, aqui, ó. Se ele faz uma força de 80 puxando esse barco para cá, esse barco reage e faz uma força de 80 puxando para lá, tá? A minha pergunta é: quanto vale essa força F1? Tá? Como é que você vai resolver isso? Ó, eu vou só colocar o início aqui e você termina. Força resultante é igual massa que multiplica a aceleração. Como que você vai resolver isso daí? Vamos lá? Ó, isso não está indo para lá? Sim. Então eu posso pôr assim, ó. Pôr mais para cá um pouquinho. Ó. F1 menos essa força de 80 mil, que é o máximo que aquele carro comporta, é igual essa massa, 30 mil, que multiplica a aceleração, que é quanto? 4. Certo? Então, F1 vai ser igual 30 mil vezes 4 dá 120 mil. Esse menos 80 passa para lá, vai ser mais 80. 80 mil. O F1 vai dar 120 mil mais 80 mil, 200 mil newtons. Tá? Ok? Entenderam? Aí, como que fica 200 mil newtons em notação científica em potência de 10? Como que ficaria? 2 vezes 10 elevado a quanto? Aê, tá rápido, hein, menina? Contou os zeros, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta, newton. Tá? Esse exercício, bagunçou um pouco aqui porque estava embaixo o outro ali. Esse exercício
Se ele perguntasse isso na letra, tivesse uma letra B, a tendência da pessoa era jogar esse valor aqui, ó. 6 vezes 10 à quinta. Mas não, é o máximo que ele comporta é 600 mil newtons. Mas como a aceleração máxima aqui foi 4, isso vai gerar uma tensão aqui de 200 mil. Tá legal? Entenderam, pessoal? Maravilha. Aí vem esse aqui para você. Bom, ele quer saber ele quer saber qual que é a aceleração do conjunto. Ó, vamos ler. Davi, faz favor de ler o exercício, por favor. Na figura, o bloco A tem massa de 80 kg e o bloco B tem massa de 20. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, e considera-se G igual a 10. Sobre a aceleração do bloco B, ela será de... Como é que você vai resolver isso? Presta atenção, não tem atrito aqui, é liso, igual ao vidro e ensaboado. Aqui não tem atrito e não tem inércia, né? Assim, tem uma massa inercial aqui. Ele está falando a inércia do fio, tá? Pergunta, ó. Vai perguntando, você vai respondendo no chat para mim. Quem que vai ser responsável pelo movimento? Responde para mim, A ou B? Estou ficando esperto no chat aqui, estou rolando para baixo agora. Isso, Aline, é o B. Por quê? Aqui, o peso do A não interfere porque ele está numa superfície horizontal. Mas aqui, ó, o B está pendurado. Certo? É o peso do B. Lembra que eu pedi para você anotar? Como é que a gente calcula o peso de um corpo mesmo? A gente multiplica a massa pela gravidade. Certo? Então, ó, quanto vale o peso do B? A massa vale quanto? Opa, 20. Correto? E a gravidade vale quanto? 10. Então vai ficar assim, ó. Ficou muito grande o exercício. Ó, 20 vezes 10, que vai dar 200 newtons. Então o que que acontece? Ó, analisa agora, ó, 200 newtons, o B, o peso do B puxa para baixo, ele gera aqui uma força de tração, é a ação. No mesmo fio, aqui, o A vai fazer uma reação no sentido oposto, que é a tração. Esse conjunto vai se mover para cá, né? Então aqui, ó, de cara, essa aqui tá errada, né? Não vai ser para cima. Certo? Agora, eu te pergunto, quanto vale a aceleração, gente? Vamos lá. Isso eu vou dar para você 2 minutinhos. Contando agora. Ou 1 minuto.
passando, flutuando, assim como dica para você, olhando. Lembra disso aqui que eu falei para você? Que quando você quiser calcular a aceleração, você pega a força resultante e divide pela soma das massas? Lembra disso? Hum. Como é que vai ficar aqui então, hein? Ali vai dar... A Aline falou que é 10. A Marina Trindade falou que é 10. Vamos ver aqui, ó. Força resultante é a massa que multiplica a aceleração. Se eu quero pegar a aceleração, calcular, eu divido a força resultante pela massa. Quem que é a força resultante que está movimentando essa coisa? É o peso. Então vai ser PB dividido pelas massas, que é a massa de A mais a massa de B. Letrinha feia. Vamos lá. A aceleração vai ser então quanto? Quanto vale o peso do B? 200. Quanto vale a massa de A? Vale 80. E a do B vale 20. Então aqui vai ser 80 mais 20. Então vai dar, A vai ser 200 dividido por 80 mais 20 é 100. Corta 0, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. A resposta é letra D, de Davi. Entenderam? Isso. Ó, vou dar uma dica para vocês. De boa. Ó, sempre que tiver apenas uma força atuando, o que você vai fazer? Você pega a força e divide pelas massas, pela soma das massas. Tá? Entendeu? Você pega a força, qual é a força atuando? Né? E divide pela soma das massas. Ok? Tá? Jogo rápido. Posso fazer um joguinho rápido para vocês aí? Só para você treinar isso? Ó, uma modificação nesse exercício, só para você entender. Imagina que aqui, ó, tivesse uma força para cá de 100. Tá? Tem o peso para cá, 200, e tem uma força para cá, 100. Qual seria a aceleração agora? Então eu tenho, ó, 200 para baixo, 100 para cá. Certo? A aceleração vai modificar? Claro que vai. O ar não está correndo livre agora, ó. Além da força de tração, tem a força de 100 aqui. Quanto ficaria a aceleração agora? Ó, vou usar essa daqui, ó. Vou destacar em vermelho. Correto? Então, ó, a aceleração é a força resultante dividido pela soma das massas. Só que presta atenção. Não tem 200 puxando para cá? Não tem 100 para lá?
Esse 100 não está se opondo aos 200? Então fica assim aqui a força resultante, ó. 200 menos 100, certo? Porque tem 200 para baixo e 100 para cá. Elas estão concorrendo uma com a outra. Dividido pela soma das massas. E a soma das massas é 80 mais 20. Então a aceleração vai ser 100 dividido por 100, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Entenderam? Tranquilo, pessoal? Isso, beleza. Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, eu estou indo muito devagar, estou indo muito rápido, porque a minha programação, assim, está faltando 3 exercícios ainda, mas eu fico preocupado com a qualidade do que eu estou fazendo e não com a quantidade, viu? Tá? Bom, ó, 10h23, nós já estamos com mais de 1 hora de aula. Ainda tinha esse exercício, anota aí, para você escolher o 28, ou esse, o 12, ou esse, que era da semana passada, com atrito. Qual que vocês querem? Atrito, que é esse daqui. Esse outro aqui, da Unirio, que tem os tijolinhos. Guarda aí. Atrito, tijolinho, ou esse daqui? Democraticamente, como diria Marina Silva. Democraticamente. Karina votou no 28. Ah, todos vocês querem 28, né? Esse exercício aí vai dar uma dor de cabeça, parece que vai dar uma dor de cabeça na gente, né? Olha que coisa doida. Vamos ler então? Mas ele é simples, viu, gente? Ó, tá assim, ó. O sistema ao lado, quer dizer, embaixo eu recortei aqui, consiste de polias e fios ideais. Os corpos A e C têm massas iguais a 3 kg cada um e a massa de B é 4. Estando o corpo B ligado por fio ao corpo A e ao corpo C, a aceleração com qual ele sobe é de... Tá. Ó, você sabe que... Agora, ó, esse está pendurado? Sim. Então o peso dele interfere. Esse está pendurado? Sim. O peso dele interfere. E esse daqui também está pendurado. O peso também interfere. Como é que a gente calcula o peso? Peso é massa que multiplica a gravidade. Bom, o A e o C tem peso 3, né? A massa 3. Então o peso do A é 3 vezes 10, que vai dar 30 newtons. O peso do C também é 3 vezes 10, que vai dar 30 newtons. E o PB? O peso do B? O B é 4. Então, 4 vezes 10, que vai dar 40 newtons.
Correto? Vamos marcar aqui então, ó, para baixo aqui eu tenho quanto? 30 newtons. Isso é um N, viu, gente? É uma tentativa de fazer um N. Para cá eu tenho quanto? 30. E para cá eu tenho quanto? 40. Certo? Tudo bem até aí? Todos os pezinhos apontando para baixo, certo? Agora, ó, aqui o A indo para baixo, ele faz uma força T aqui, certo? Reage aqui, ó. O B sendo puxado para cima aqui, ele puxa o A para cima por essa força T, que é um parzinho ação-reação. Tá bom? Ó, é a mesma massa, tá? O mesmo peso. Então aqui também vai ser uma força T. A ação é aqui, ó, T, que vai reagir aqui, ó. Correto? Tudo bem? Tá. Agora olha o seguinte. Olha só esse exercício. Você pode complicar ou pode deixar ele simples pra caramba. Ó, ele quer aceleração? Vamos pensar assim, ó. A aceleração não é a força resultante que multiplica a massa? É, não é? Ó, 30 e 30 não estão puxando para baixo aqui? Eles puxando para baixo, eles estão puxando o B para cima, correto? Certo? Com quanto? 30 aqui e mais 30 aqui, eles vão estar puxando o B para cima com quanto? De novo, esse está fazendo uma força 30 para baixo. Essa força está sendo aplicada aqui. Esse está fazendo uma 30 para cá. Essa força está sendo aplicada aqui. Que força que vai puxar o B para cima? Ó. Vamos lá. A força resultante que vai atuar para cima no B, para baixo eu sei que é 30. 30 não, desculpa. 40 newtons. Mas esses dois blocos fazem uma força resultante nele para cima de quanto? De 60. Por que 60? 30 mais 30. Certo? 30 mais 30 puxando para baixo. Esse 30 puxa para baixo, esse 30 para baixo, faz uma força nele aqui de 60. Então aqui, ó, a força resultante nele vai ser o quê? 60 menos o peso dele, que é 40. E a massa? Quantas massas estão se movimentando aqui? 3 do A, mais 4 do B, mais 3 do C. Então a aceleração vai ser quanto? 60 menos 40, 20. 3 mais 4, 7 mais 3, 10. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Nossa, hoje deu muito 2, hein? Resposta, letra D de Davi de novo. Certo, gente? Tranquilo? E aí? Eu tenho mais meia hora aqui. Vocês querem tomar uma aguinha para a gente fazer aquele exercício da força de atrito?
Que eu não quero deixar ele para outra semana, não. O que vocês acham? Eu procurei hoje passar exercícios, primeiro 3 exercícios básicos, para vocês pegarem a questão da força resultante, tá? Beleza, Marina. E depois eu comecei a diversificar, né? Umas coisas assim, para a gente estar diversificando. Ok. Esse exercício é o seguinte: eu vou passar uma novidade para vocês e eu quero encaminhar o seu raciocínio. Tá bom? Ok. Ó, ahn, deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês aqui. Você tem esse papel sticker aqui que muitos de vocês usam para fazer anotação, correto? Ele tem um ladinho aqui que tem cola, né? Correto? Aqui, esse lado tem cola, esse lado não tem, certo? Se eu colocar aqui nessa superfície e for empurrar, aonde que é mais fácil eu empurrar? A superfície que está aqui, ó, sem cola ou com cola? É mais fácil empurrar a sem cola. Por quê? É, a com cola, ela oferece um atrito maior com com o sulfite do que o sem cola. Você entenda o atrito como sendo assim, ó, a interação das rugosidades das superfícies. Tá certo? Agora eu pergunto para você o seguinte: aqui eu tenho uma folha de papel assim, e aqui eu tenho assim, certo? O bloquinho e uma folha. Qual que é mais fácil de empurrar? A folha sozinha ou o bloco? Mais fácil de empurrar? A folha, por quê? Aqui é uma só. Olha quantas tem aqui. Tá vendo? Então, o que que acontece? A força de atrito está relacionada... Ai, como que eu vou mostrar isso para vocês aqui? Improvisando aqui, hein? Faz de conta que isso aqui é uma superfície. Aqui está aqui, ó. Quando você tem... Dá a folhinha. Estou improvisando aqui com o que eu tenho em frente aqui, ó. Quando você tem apenas a folhinha aqui, ó, o peso dela comprime pouco a superfície. Então, o que que acontece? A interação entre as rugosidades dessa superfície e da folha é menor. Quando você pega e coloca o bloco, o que que acontece? O peso dele é maior, porque a massa é maior. Tá legal? Então a massa sendo maior, fica mais difícil de empurrar, porque há mais compressão aqui, forçando as rugosidades da superfície. Conseguiram entender? Tá. Essa é a teoria que eu estou acrescentando para você aqui. Como é que a gente calcula a força de atrito? Ó, a força de atrito, que eu vou chamar de FAT, força de atrito, ela é calculada pela normal multiplicado pelo coeficiente. Calma, que eu já explico isso. O que que é a normal? Ó, quando você tem aqui o bloco sobre uma superfície,
o que acontece? Ele faz uma ação sobre a superfície, que é o peso dele. Então, o peso dele faz uma ação sobre a superfície, correto? E qual é a reação? A reação no bloco é a força normal. Então, a ação é o peso, a força que o peso faz na superfície, e a reação é a normal, tá? Numa superfície, quando é horizontal, ó, na horizontal, o peso é igual a normal, tá? Vai ser diferente se a superfície for inclinada. Se fosse assim, seria diferente, mas aqui não. Então, o que acontece? Ó, vamos ler o exercício. Essa é a teoria. Vamos ler o exercício. A figura ilustra um bloco A de massa 2 kg e um bloco B de massa 1 kg. Por um fio inextensível, tal, ele é puxado, desprezível. O coeficiente de atrito cinético, o que é esse coeficiente de atrito cinético? É esse μ que eu coloquei aqui, ó. Né? Ele chamou de μc, é um UC aqui. Né? É o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. O que é isso daqui, gente? Ó, pergunta para você. É mais fácil empurrar uma cadeira numa superfície assim, no azulejo ou no asfalto? Uma cadeira qualquer. Onde é mais fácil de empurrar? Uma cadeira qualquer. É mais fácil empurrá-la no azulejo, em cima do azulejo ou no asfalto? No azulejo, porque o azulejo é mais liso. Então, esse coeficiente de atrito aqui, ele mede o quê? A rugosidade, o atrito que a superfície pode exercer. Então, dependendo da superfície, né, esse coeficiente tem um valor. Tá legal? Então, aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar. Vamos ler? Está ilustrando aqui, blá, blá, blá. O coeficiente de atrito cinético é μc, a força vale 18, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Cara, esse exercício é muito legal. Ó, então presta atenção. Olha a sacada que você tem que ter. Para lá tem uma força de 18 newton, correto? Está puxando para lá, certo? O atrito não vai se opor? Quando você puxa e tem atrito, o atrito não atrapalha o movimento? Então aqui, ó, eu vou fazer uma forcinha no chão que eu vou chamar de fatiar. O que é fatiar? Força de atrito entre o corpo A e a superfície. Correto? E aqui eu vou chamar de FAT-B. O que é FAT-B? Força de atrito entre o corpo B e a superfície. Tá bom? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Por etapas aqui. Ok. Ó. Vamos pensar assim, ó. O detalhe, ele está falando para mim que está se movendo com velocidade constante.
Então, ó, lembra da primeira lei de Newton? Quando a resultante das forças que atuam num corpo é nula, ou o corpo está parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa movimento com velocidade constante. Então, olha, para ele estar sendo puxado para lá com 18 e a velocidade não ter aceleração, a velocidade não está aumentando, significa o quê? Ó, que a força de atrito de A mais a força de atrito de B tem que ser igual a quanto? A 18. Por quê? Se para a direita é 18 e para a esquerda a soma delas dá 18, 18 para lá, 18 para cá, o que acontece? Ou ele fica parado, ou ele fica em movimento com velocidade constante. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Lembra dessa formulazinha aqui? E lembra que a normal é igual ao peso? Então aqui, ó, eu vou pôr assim, ó. Ó. Deixa eu fazer aqui só para você não confundir. Ó. O fatiar, então, vai ser... Qual que é a massa do A? É 2. Se é igual ao peso, a gravidade vale 10. Então, é 2 vezes 10 vezes o coeficiente, o C. Então, a força de atrito em A vai ser 20 o C. Certo? A força de atrito em B vai ser quanto? Quanto vale a massa de B? É 1. Então, o peso dele vai ser 10, né? Que é 1 vezes 10. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 vezes o coeficiente, que é o mesmo, o C. Então, FAT-B vai ser igual a 10 o C. Então, ó, 20 o C e 10 o C. No lugar do FAT-A, eu vou pôr esse daqui. No lugar do FAT-B, eu vou colocar esse daqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 20 o C mais 10 o C é igual a 18. Correto? 20 laranjas mais 10 laranjas vai dar quanto? 30 laranja. O C. A variável aqui é o C, tá? Vai ser igual a 18. Tá multiplicando, passa dividindo. O C vai ser igual a 18 dividido por 30. 18 dividido por 30 dá 0,6. Então, a resposta da letra A é essa. 0,6. É um número sem unidade, viu? É só o número. O coeficiente de atrito é só o número assim e ele é sempre menor que 1. Tá? Agora, ele quer a força de tração no fio. Olha que danado. Por quê? Aqui tá o F puxa o B para a direita, o B puxa o A para a direita com uma força de tração. O A reage e puxa o B para a esquerda. Pergunto para vocês. Vocês querem calcular... Ele quer a força de tração, né? Dá para fazer pelo corpo A? Dá para fazer pelo corpo B? Ou dá para fazer por qualquer um dos dois? O que vocês acham? Esse é o exercício matador da noite, hein?
Ó, vamos lá? Aqui eu tenho, se você pegar, vamos tampar aqui. Se você pegar o corpo A, eu tenho duas forças atuando. Tá bom, Aline? Como você respondeu primeiro? Isso, Karina nos dois, a Aline pelo B, tá certo. Pode ser pelos dois, né? Dos dois jeitos. Aqui eu tenho duas forças atuando. A força de atrito no A e a atração. Ele quer atração. Ó, o positivo, eu posso fazer por aqui. Ou eu posso fazer por aqui também. Só que se eu usar o B, eu vou ter que considerar três forças. Eu vou ter que considerar o 18, a atração e a força de atrito em B. Esse eu vou deixar de lição de casa para vocês. Você sabe que dá a mesma resposta, porque aqui é um parzinho ação, reação. Eu vou fazer por esse daqui, ó, no corpo A. Tá? Então presta atenção. Olha aqui. Davi, se você não mostrar, nós não vamos ver, né? Ó, a força de atrito em A vai ser 20 que multiplica o coeficiente. E eu tenho o coeficiente, é quanto? 0,6. Isso vai dar 20 vezes 0,6? Dá 12. Ok? Tranquilo? Pensa lá no corpo A agora, ó. Vamos lá? Vou aplicar a segunda lei para ele, ok? Qual que é a segunda lei de Newton? Vou fazer aqui. Força resultante é igual a massa que multiplica a aceleração. Então vai ficar assim, ó. Quais são as forças que estão concorrendo ali? Tração menos a força de atrito em A é a massa que multiplica a aceleração. Tá? Ok. Então, tração menos a força de atrito em A, que é quanto? 12, é igual a massa de A, que vale quanto? 2 vezes a aceleração. E agora? Como é que eu calculo a aceleração? Hã? Nós não calculamos a aceleração, né? Gente, estou brincando com vocês, umas brincadeiras tão sem graça, mas vai lá, ó. Pensa, pensa, pensa. Ó. Presta atenção. Um detalhe aqui, até mais simples. A velocidade não é constante? É. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? A aceleração não é a grandeza que faz a velocidade variar? É. Então a aceleração vale 0. Certo? Então, a tração... Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma coisa errada aqui. Tá. A tração vai ser 2 vezes 0, 0, menos 12 passa para cá, mais 12. A tração vai ser igual a 12 newtons. Tá? É isso daqui. Aí, você fala assim, mas você fez um suspense ali, ó, você é tão sem graça, você fez esse suspense aqui, ó, né? Aí você fala,
você me levou para aquele caminho. Tá bom, vem cá, ó. Vamos dar uma olhada? Ó, física é legal por causa disso, exatas, ó. FAT-B vai ser quanto? 10 que multiplica o coeficiente que é 0, 6. Então, a FAT-B vai ser igual a 10 vezes 0,6, 6. Olha aqui, caras. 12 e 6. Aí, quando eu passei aquela, fazendo aquela graça aqui assim, ó. Se você fizesse a resultante, ia ficar assim, ó. Vamos lá, mesa pequena. Ó. A aceleração é igual força resultante dividido pela soma das massas. A aceleração vai ficar, ó, para a direita quanto? 18. 18 menos 12 e menos 6. Dividido pela soma das massas, que vai dar 2 mais 1, 3. A aceleração deu quanto? 18. Aqui dá menos 18. 18 menos 18 dividido por 3. Vai dar 0 por 3, que deu 0. Viu? Provei, por A mais B, da onde saiu esse 0 aqui. Eu poderia ter sacado imediatamente que a velocidade era constante, e a velocidade sendo constante, a aceleração é igual a 0, ou, se eu fosse fazendo os cálculos, eu ia chegar na aceleração 0 também. Tá? Certo, galera? Tranquilo? Acho que tá bom, né? Falta 7 minutinhos. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, a aula termina por aqui. Então, nós tivemos, nossa, olha, quase 2 horas de aula. Beleza?